Olá pessoal, né? Eu sou o professor Valmir, estou aqui para gravar mais uma aula de ciências. Conforme a gente já tem visto no Classroom, eu já dei a introdução para vocês sobre células, né? O conceito básico de célula, a funcionalidade de cada organela que fica dentro de cada célula, né? A diferença entre uma célula eucarionte, uma célula procarionte, a célula vegetal, né? Tudo esse conceito já foi passado para vocês. E agora a gente vai dar a introdução no sistema nervoso humano, tá? Aí, pessoal, o que é? É a composição, essa imagem interna das células do neurônio. São as células que se localizam no nosso cérebro, tá? Então, ó, a composição interna do neurônio, tá? Aqui, ó, o que muda? O formato celular. Lembra que eu comentei na matéria, que eu também acompanhei na leitura, áudio, que cada célula, dependendo do tipo do órgão, né, ela tem formato, estrutura morfológica diferente. Então aqui, ó, a estrutura, né, da célula, ela é um formato diferenciado, né? Isso aqui são as redes que transmitem os impulsos nervosos. Porém, pessoal, a parte interna da célula, ela continua com as mesmas funções, as mesmas organelas, tá? Nós temos aqui o núcleo, o complexo de Golgi, o citoplasma, que é todo o interior da célula, aquele líquido viscoso denso, onde ficam mergulhadas todas as organelas, né? Aqui nós temos o que? A mitocôndria. Eu pedi para vocês pesquisarem quais que eram as funções de cada organela intracelular, tá? Eu vou pedir isso depois para vocês me enviarem a foto se vocês realizarem essa tarefa, tá? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, a estrutura interna das células, elas não diferenciam, tá, uma das outras. As organelas têm as mesmas funções. O que muda é o formato celular. Vocês irão receber esse material depois daí no Classroom, tá? Aqui a projeção é mais para vocês terem uma noção, tá, do que a gente tá falando. Aqui, ó, lá a gente viu somente essa parte, né, que é a cabeça do neurônio. Aqui nós temos o corpo inteiro, ó. Então nós temos a cabeça neuronal, nós temos o feixe, né, do neurônio, e aqui é o terminal de axônios, é onde vai transmitir os impulsos nervosos. Então nós temos o corpo, nós temos os dendritos, que são os tentáculos, nós temos o núcleo. Esse aqui, o corpo, pessoal, é chamado de bainha de mielina. Depois nós temos o nódo de Haiver, desculpa. Nós temos o axônio, que são esses pontinhos azul aqui, ó, cada quadradinho azul, tá? Nós temos as células de Schwann, né? Aqui, ó, que é esses pontinhos dentro de cada quadradinho azul, tá? Aqui, pessoal, é a ampliação das camadas da medula espinhal. Então, nós temos o tronco encefálico, tá? Aqui, né, o cérebro. Depois nós temos, pessoal, a medula que percorre até aqui o final da nossa coluna, na região sacroccigiana ou no cóccix, né? Nós temos o feixe da medula espinhal ou espinal, tá, gente? É espinal que fala, tá? E aqui é uma imagem ampliada. Ela tem camadas, pessoal. Ela tem 1, 2, 3, 4 camadas. Então, vamos lá. A camada mais interna, que é essa região aqui, ela é chamada de substância branca,
tá? Conforme vocês podem observar aqui na cor. E a substância cinzenta, que é o feixe interno, tá? Depois, pessoal, nós temos o gânglio nervoso, que são os feixes que saem da medula, tá? Central. Depois, nós temos a camada aracnoide, que é essa daqui, cor de laranja. Temos aí a dura mater, que é a camada mais externa, e temos o nervo em si. Então, o que acontece? Os impulsos nervosos saem do nosso sistema nervoso central, né? Nosso cérebro, e o feixe, o comando nervoso é percorrido pelo feixe da medula, por essa camada aqui, a substância cinzenta. Aí a substância cinzenta, ela tem ramificações que vai transmitir esse impulso para sair para o nervo. É ele que vai nos comandar nossos atos involuntários e voluntários, o que eu penso e o que eu não penso. Mais à frente a gente vai ver o tipo de sistema, ele é dividido, tá? Aqui, pessoal, é a fisiologia, né, do processo da sinapse neural. O que é uma sinapse neural? É um impulso nervoso. Quando conecta duas células, tá, neuronal, ocorre através de reações químicas, tá, essa transmissão, né, do impulso elétrico, do impulso nervoso, tá? Já ouviram falar em quem tem ataques epilépticos, né, epilepsia, sofre convulsão, ataque de convulsão, mais popularmente dito, é quando ocorrem muitos sinapses ao mesmo tempo. Aí, esse montante grande de sinapses, de contatos químicos entre um sistema neuronal e outro, acaba dando um circuito elétrico, como se diz, né, no nosso cérebro, e leva a pessoa daí a ter uma convulsão, tá? Aqui, então, uma forma ampliada, ó, tá vendo aqui o corpo celular, né, do neurônio? Então, é essa regiãozinha aqui, ó, tá? Que a gente ampliou aqui. Então, nós temos o quê? A vesícula sináptica, que são essas bolinhas aqui. E aqui embaixo, pessoal, é o outro contato da parte externa, tá? Aqui, ó, essa região. Então, aqui, ó, entre esse meio tem substâncias sódio, potássio, né? Todas as substâncias químicas necessárias para que ocorra uma ligação, tá? Entre uma região e outra. Então, tem pontes, elas têm que encaixar certinho para que ocorra realmente a transmissão sináptica, tá? Aqui, a parte anatomicamente ampliada do tronco cefálico, ou seja, do nosso cérebro, né? Então, nós temos aqui tá meio embaçado, pessoal, por causa da projeção e também da claridade, que atrapalha um pouco, mas eu vou encaminhar esse material para vocês, como eu já havia dito. Então, aqui está dividido, classificando por cores, né? Cada cor representa uma região, a qual essa região ela é responsável por um comando, tá? Do nosso corpo. Então, nós temos aqui na frente o tálamo, desculpa, aqui, ó, né? Que é essa daqui, que é a parte central, tá? Uma glândula chamada hipotálamo, né? Nós temos aqui na região central, depois nós temos o lobo frontal, que é toda essa parte em azul, tá? Então, para não ficar muito longo o vídeo, depois a gente visualiza e estuda cada função de cada região do nosso tronco cefálico, tá bom? Próximo, por favor. Funções do cérebro. Pessoal, algumas das principais estruturas do encéfalo suas funções, tá? Então, nós temos o córtex, que é
toda essa camada externa. Lembre na imagem anterior que dentro do córtex tinha as cores, né? Aqui a gente está classificando, pessoal, como um todo. Então, toda essa região é denominada de córtex, tá? Nós temos depois aqui o corpo, tá? Cerebral aqui. Nós temos a glândula basal, que é essa vermelhinha aqui, tá? Então, é muito complexo a parte cerebral, tá, gente? Cada localidade tem uma função, tá? Lembra que eu falei que todas as células formam sistemas, formam órgãos, né? Então, tudo isso tem que trabalhar em conjunto. Aqui, ó, é a divisão do sistema nervoso, ele tem que ser dividido. Imagina se nós tivéssemos que pensar para respirar, tivéssemos que pensar para o nosso coração pulsar, né? Então, nós temos partes do nosso sistema nervoso que ele faz isso de uma forma involuntária, tá? Nós não precisamos pensar para que essas ações elas sejam realizadas, tá? Então, como um todo, o sistema nervoso, né? Aí tem o central, que é a parte cérebro e medula, e nós temos a parte periférica, que são as ramificações que saem da medula espinal, né, levando todos os comandos. Aí, pessoal, dentro do sistema periférico, nós temos mais duas subclassificações, que é o autônomo e o somático, tá? E dentro do autônomo, aí que vem a subdivisão do simpático e do parasimpático, tá? Mais adiante nós vamos ver agora qual que é. Então, ó, o sistema nervoso somático é responsável pela relação entre o corpo humano, né, e o meio ambiente, sendo constituído de duas partes, que são a aferente, que é a parte sensitiva, né, de sentir, e a parte eferente, motora, tá, de funcionamento. O sistema nervoso autônomo também é dividido em duas partes. A aferente, que eu já falei aqui em cima, né, que é sensitiva, e a eferente, que é motora. Essa eferente, a motora, ela é autônomo. O que é isso? Autônomo, ela realiza sozinho as funções, como eu falei. Pulsar o coração, respiração, né? Dilatação da nossa pupila e contração da pupila, regulação de temperatura do corpo. Aqui já fala, ó, visceroreceptores, nossas vísceras, os órgãos internos, tá? E sistema nervoso autônomo, ele é subdividido em simpático e parasimpático, como eu falei. Tá? Nossa, aqui tá bem ruimzinho de ler, mas vamos tentar. O sistema nervoso simpático, ele é responsável pelas alterações no organismo em situações de estresse ou emergência. Então, pessoal, o que significa esse responsável pelas alterações, né, em situações de estresse e emergência? Esse sistema simpático, ele já deixa o nosso corpo preparado para receber os tipos de informações que, por exemplo, se eu pegar, colocar a minha mão na panela quente, automaticamente eu não vou pensar para ter o reflexo, né? Automaticamente o meu corpo ele vai responder para retirar dali, certo? Isso é um sistema simpático. Ele age sem pensar, dando a resposta daquilo que pode agredir o meu corpo. Tá bom, gente? Ó, em situações de estresse ou de emergência, né? No caso, uma emergência, retirar rapidamente a minha mão ali da panela que está quente, tá? No fogo. E o
sistema nervoso parasimpático, ele é a segunda das duas divisões do sistema nervoso autônomo, a função responsável por preparar o organismo para responder a situações de estresse e emergência. Então, se falhar no sistema simpático, entra no em segundo local, também para não deixar, como se fosse um segundo mecanismo de defesa, para não deixar nenhuma falha, né, entre um sistema e outro, tá, gente? Então, é a função responsável por preparar o organismo para responder a situações de estresse. Então, ele é uma segunda fase do simpático. Falhou o simpático, o parasimpático responde por ele. Bom, gente, então é isso. Nessa aula a gente vai continuar depois, tá? Com esse conteúdo, porque é bastante informação, é bem complexo. Tem que entender desde as funções estruturais, das formas das células, da composição interna das organelas das células. Cada organela é responsável por uma determinada função dentro dela, tá? Se uma organela não funcionar, o que acontece? A célula não exerce a função, tá, gente? Imagine que nosso corpo seja uma célula gigante, tá? E meu braço pare de funcionar. Eu vou conseguir, na reação motora de fazer as coisas, eu vou conseguir agir corretamente? Não. Se eu escrevo com a mão direita, o que eu vou ter que fazer? Adaptar a mão esquerda. Só que eu tenho dois braços. Se esse aqui falhar, eu vou começar a adaptar o outro. Na célula, não. A célula, a gente não tem dois núcleos, né? A gente, então, é limitado. Então, se uma organela falhar, essa célula poderá até vir a morrer, né, gente? Tá bom? Então, é isso. A gente complementa depois com o material, tá? Textual. Esses slides eu vou encaminhar para vocês também. Fiquem tranquilos. E eu peço que me procurem, tá, gente? Pelo WhatsApp, por e-mail, tá? As formas que vocês acharem melhor para retirar as dúvidas. O importante é que todos interajam, tá? Se cuidem e um grande abraço.